A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Meus irmãos, esse texto aqui, esse versículo, na verdade é só parte de uma passagem, né, mais completa sobre a ação da igreja nesse tempo aqui, que a gente pode dizer que é o tempo inicial da existência da igreja. A gente chama essa primeira igreja de igreja primitiva. É a igreja que era pastoreada pelos apóstolos. Claro que depois a gente tem as demais igrejas primitivas, né, como a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, de Éfeso, mas a primeira é essa aqui, que é a igreja de Jerusalém. Nesse momento, a gente tem que lembrar que o Espírito Santo acabou de ser derramado sobre a igreja, aí que surge a igreja. Antes do Espírito Santo, ainda não havia a existência da igreja. Era Jesus com um grupo de judeus, ele estava preparando justamente esses homens, seus discípulos, que se tornaram apóstolos, que significa enviado. Os apóstolos foram enviados para serem as colunas da igreja. Mas o que eu quero ressaltar aqui é como essa igreja, desde o seu nascedouro, é uma igreja que vive milagres, que vive, como vai dizer aqui, prodígios, sinais espetaculares, maravilhosos, tremendos. E esse também é um legado nosso como igreja. Precisamos, por isso, clamar, orar e crer que os sinais, os prodígios, os milagres de Deus ocorrem no nosso meio. Agora, logo depois dessa primeira sentença do versículo, né, que vai dizer que sinais, prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, depois vai falar sobre as curas, sobre a expulsão de demônios, mas a segunda parte desse versículo vai dizer: todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Desde o início da igreja existe a prática de se congregar. E quando se congrega, o que se faz? Paulo explica lá na carta aos Coríntios, né? Um ora, o outro prega, né? O outro louva a Deus. Na realidade, Paulo, né, tinha uns falam em línguas, mas falando em línguas, outros interpretam. Não tem problema falar em línguas no culto, tem que ter interpretação. O problema, por exemplo, da igreja brasileira, da igreja de hoje, é que as pessoas querem falar línguas e não há interpretação. Mas o fato é, meus irmãos, que esse costume de estarem reunidos no chamado Pórtico de Salomão era essa base para que os sinais e prodígios por mão dos apóstolos ocorressem na nossa igreja, nessa igreja aqui. E não é diferente agora assim na nossa igreja. Qual tem sido o seu costume? Você tem colocado entre eles o estar congregado, reunido como igreja? A gente precisa, para esse ano, reavaliar, dar o verdadeiro significado e sentido do que é estarmos reunidos em nome de Jesus. Quando a gente se reúne, sinais e prodígios, né? O que são sinais e prodígios? São as curas, as manifestações de poder de Deus no meio da igreja. São os milagres de Deus ocorrendo no nosso meio. Então, quando a gente se reúne em nome de Jesus, tudo é possível.
mas deve ser um costume nosso. Hoje nós temos o mais de Deus, estaremos ali. Hoje eu estou retornando de férias, estarei com vocês, e nós estaremos ali no mais de Deus, buscando essa possibilidade do milagre de Deus na nossa vida. Mas veja, tudo vem do costume. Não é toda reunião que tem milagre, mas deve ser um costume nosso, sempre que tivermos a oportunidade, estarmos reunidos em nome de Jesus, de comum acordo, louvando a Deus, ouvindo a palavra, orando, ministrando uns sobre os outros. E é a partir desse costume, dessa prática, que os milagres, os sinais e maravilhas se tornam uma realidade na vida da igreja. Então estaremos ali no Mais de Deus às 19h30. Não deixe de estar conosco se você pode. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia abençoado, que quem sabe seja hoje os sinais e maravilhas, o tempo da sua bênção chegue. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém.